E dando sequência ao primeiro colóquio, A Existência em Ruínas, eu convido ao palco a professora Juliana Diniz. É uma grande satisfação receber a professora Juliana Diniz, nossa colega professora na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, escritora, uma das suas obras, Memória dos Ossos, articulista do Jornal Povo, comentarista da Rádio CBN, uma pessoa que está ativamente engajada com a cidade de Fortaleza, com a sua literatura e com a vida intelectual na cidade de Fortaleza. Então, é com grande satisfação que nós recebemos e agradecemos desde já por sua disponibilidade e passo a você a palavra, Juliana Diniz. Muito obrigada, Cavalcante. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria receber qualquer convite do Cavalcante, desde que nós nos aproximamos na universidade, que sempre que ele me convida para alguma coisa, eu tenho uma grande experiência intelectual, isso tem acontecido e me considero assim uma felizarda por ter tido a chance de ouvir o André. Estou aqui atravessada por muitas perturbações profundas e acho que vocês também, não é? Mas penso que a gente acabou construindo um diálogo de forma quase que involuntária, porque a minha fala, de certo modo, vai, em alguma medida, tentar traçar uma continuidade com a reflexão que o André nos trouxe. Uma das perguntas de fundo que ele nos deixou no fim da sua fala foi justamente pensar que projeto político está sendo alvo dessa ruína que a gente identifica. A tese de fundo do André é de que não existe propriamente um projeto político que está sendo arruinado, mas que existem muitos projetos políticos plurais e em grande medida diferentes, assim, hierarquizados, que estão sendo objeto de uma ruína. Então, como alguém que tem uma trajetória no direito, como professora de direito, como alguém que foi educada para pensar em uma certa narrativa sobre a política, sobre a lei, sobre a ordem, eu quero, na verdade, apresentar para vocês um pouco dessa história que nos contam nas escolas de direito. Esses valores aos quais a gente se apega para dizer que está tudo vindo abaixo. Mesmo que, e nesse sentido eu acho que o André tem muita razão, isso nunca tenha de fato existido como realidade e seja, em grande parte, uma grande narrativa. Ou, para usar uma palavra que ele usou e que eu acho que é muito bonita, uma grande quimera. Então, um dos trabalhos que eu desenvolvo com os alunos na Faculdade de Direito é tentar apresentar como é que se forma uma certa visão de mundo, pelo menos em termos literários, pelo menos em termos textuais, uma certa visão de mundo propriamente moderna. O que é que significa, no sentido jurídico-político, a modernidade? O que é Estado de Direito? O que é Estado? O que é nação? O que é lei? O que é coerção? O que é democracia? O que é povo? E em que medida a gente está observando essa grande narrativa sobre ser moderno, ser tensionada e ser questionada? Então, se a gente pensar, e de certo modo, esse trabalho que o Cavalcante mencionou, um trabalho que é um trabalho jornalístico, tem me permitido viver no corpo, e quando eu falo viver no corpo, é viver na forma de emoção, um testemunho cotidiano, diário, de uma série de fatos, de uma série de acontecimentos, que se somam dia após dia, e que vão impregnando na minha experiência diária uma série de percepções que se manifestam a partir de algumas palavras. Então, eu quero que vocês pensem sobre as palavras que a gente tem nos últimos meses, nos últimos dias, nos últimos anos, experimentado cotidianamente. Essas palavras são queimar,
mandar, matar, exterminar, destruir, revogar, cancelar. São palavras que dão conta, nesse sentido, não só de um vir abaixo, não só de uma ruína, mas de um período atravessado pela guerra como disputa violenta. Então, nós estamos vivenciando um cotidiano que é um cotidiano de guerra diário, onde existe, de um lado, uma tentativa de apego a uma certa quimera de mundo imaginado, idealizado, e do outro, uma negação dessa quimera na forma de uma profunda violência, na forma de uma profunda agressividade. Então, não me interessa hoje falar sobre a violência que vem de lá. Não me interessa hoje falar do desejo de potência daquele que queima, daquele que tortura, daquele que extermina e daquele que mata. Me interessa hoje pensar sobre a quimera que nós estamos vendo se arruinar. Ainda que como projeto civilizatório, jamais realizado, mas sempre presente no campo da utopia, que é a quimera de uma visão moderna de política. Se a gente precisar identificar o nascimento da modernidade política como ideia, a gente vai atribuir esse nascimento a duas obras fundamentais, que todos já devem, em alguma medida, ter ouvido falar. Uma é o livro O Leviatã, do Thomas Hobbes, e o outro é o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Essas são as duas obras que são identificadas na literatura da filosofia política como sendo as obras que fazem nascer a modernidade política no sentido filosófico, no sentido de ideia. É claro que se a gente pensar em modernidade como processo histórico, ela vai ser um acúmulo, uma convergência de múltiplos fatores que vão se sobrepondo e se alimentando reciprocamente. Mas me interessa aqui pensar no nascimento da modernidade como filosofia, como pensamento. E a gente identifica nessas duas obras, O Leviatã e O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, o efetivo nascimento da modernidade no sentido filosófico-político. Ou seja, a pergunta fundamental sobre qual é a relação do homem com o poder passa a ser respondida de uma forma diferente. À luz do pensamento medieval, a relação do homem com o poder é uma relação mediada pela autoridade divina. O fundamento último da autoridade normativa é a divindade. A fé, aqui, é aquele campo que vai inspirar efetivamente a organização dos assuntos referentes à manifestação do poder terreno. Por isso que o poder preponderante no medievo vai ser a igreja. A fonte normativa fundamental, unificada, vai ser a igreja, que vai conviver aqui com uma multiplicidade de poderes locais que vão se afirmar territorialmente na forma de feudos. O moderno, ele vai, em primeiro lugar, precisar reservar Deus para o campo do privado, fazendo nascer a ideia de privado, distinguindo o privado da dimensão do público. Então, a partir do desenvolvimento de uma ideia que é muito potente e que nasce de um desejo de potência, o homem se vê como um ser que guarda uma dignidade fundamental, justamente porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, em vez de me ver como um ser ajoelhado, submisso, tentando o tempo inteiro espiar um pecado que está encarnado em mim, que é a ideia do homem medieval, esse homem passa a se ver como um ser de potência, um ser que afirma o seu desejo de poder, justamente porque ele guarda de forma imanente uma dignidade fundamental. E aí é onde nasce a ideia de indivíduo, que o André estava aqui brincando que no sertão do Ceará não existe. Eu concordo com ele. Mas o indivíduo nasce, então, como ideia dessa afirmação de um desejo de potência
que vai se manifestar em múltiplos campos da vida e também na política. O desejo de potência, então, o desejo de se apropriar do mundo e construir o mundo, ao invés de simplesmente contemplá-lo, porque o homem medieval é um homem contemplativo, mais do que um sujeito ativo. Ele é um ser de contemplação inserida numa ordem divina. O homem moderno é um homem da ação. É um homem que vai realizar o seu desejo de liberdade. Essa ação, então, se manifesta no campo político na forma da criação artificial de uma nova forma de organização política, que é o Estado moderno. Então, um pressuposto fundamental do Estado moderno é o pressuposto de que ele é uma construção artificial, um ato de vontade, uma reunião de liberdades que, a partir de um esforço racional, a partir de uma arte racional, constrói um edifício, que é o edifício da política, que se realiza na cidade, que se realiza na polis. Então, o Estado vai ser aqui fundamentalmente uma obra de arte. A manifestação da clareza e da luz do pensamento do homem sobre a sua essência, sobre a sua potência, sobre o seu desejo de realizar. Esse Estado, então, ele vai aqui se apresentar de forma muito precoce nas experiências das cidades-repúblicas da Itália, do século XII, Florença, Veneza, mas vai ganhar toda a sua manifestação mais presente nos Estados nacionais, nas monarquias absolutistas que vão se definir e que vão formar, não é, as nações que nós hoje conhecemos, pelo menos a maioria delas. O que constitui, então, a ideia de Estado como criação, como arte racional? E, nesse sentido, tanto Leviatã como o Príncipe, a partir de pressupostos filosóficos diferentes, vão tentar responder a uma mesma inquietação, a uma mesma perturbação, que é a ameaça do caos. A Baixa Idade Média, o medievo tardio, ele é atravessado por uma melancolia e por uma profunda sensação de desordem provocada pela guerra, provocada pela morte, provocada pela peste, provocada pela fome. Então, este homem, que é um homem desejoso de potência, um homem que quer se afirmar como sujeito construtor do mundo, ele precisa criar um mecanismo, um edifício que possa dar conta do caos e da desordem. A desordem da guerra. Eu tive um professor na faculdade que dizia que a mãe do Hobbes pariu Hobbes quando viu a esquadra prestes a invadir a Inglaterra. Então ele nasce, é uma brincadeira, óbvio, mas para dizer que Hobbes nasce num contexto histórico de profunda desorganização política e ameaça. Então o Estado nasce, o Estado como arte racional, como construção racional, nasce para dar conta de um desejo de organização da vida e de construção de algum tipo de paz. Uma paz que permita ao indivíduo construir o seu espaço de liberdade e de autodeterminação. Um espaço desejado, mas ainda não realizado. E que, em alguma medida, só vai se realizar com as revoluções do século XVIII, como o André aqui já mencionou. Mas antes de nascer o indivíduo, eu precisei construir esse espaço de ordenação racional que é o Estado. Mas eu ordeno racionalmente o quê? O exercício da força e a manifestação do poder. Então, a primeira percepção é a percepção de que eu preciso aqui delimitar um território dentro do qual o poder se afirma. É quando surge, para nós, a noção de fronteira. Então, o primeiro passo na construção de uma modernidade política é o desenvolvimento da noção de território. Um território dentro do qual o poder se manifesta. Então, eu sei o que é a França e eu sei o que é a Inglaterra. Automaticamente nasce o francês e nasce o inglês.
como ideias. O segundo passo, então, é a partir da definição desse território, e obviamente que isso acontece à custa de muito sangue, de muita guerra. A partir da definição desse território, eu desenvolver uma abstração que é a ideia de povo, de unidade de povo. Um conceito que é tão abstrato ainda hoje. Nós, o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro? Então, eu preciso, a partir da definição do território, fazer nascer a noção de povo. Porque povo vai ser esse corpo humano fundamental sobre o qual incide o poder do Estado. Então, o papel do Estado é fundamentalmente disciplinar esse corpo, desde o nascimento até a morte, ou até depois da morte. Então, o Estado nos atravessa desde que nós nascemos até a nossa sucessão hereditária. Nosso corpo é inteiramente regulamentado pelo Estado. O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, tudo isso passa pelo poder do Estado. Para além de um território e de um povo, eu preciso desenvolver aqui a noção de que existe uma potência última de mando dentro desse território que incide sobre esse povo. E aí nós temos a noção de soberania estabelecida. O Estado, então, será o soberano, ou manifestará o poder soberano. Aquele que tem a palavra final. O que é ter a palavra final? É decidir sobre a vida, sobre a guerra, sobre o patrimônio. É tributar, é apenar, é definir a quem pertence o quê, como é que você pode ter a propriedade reconhecida, como é que você pode ter a propriedade instituída, como é que se dá o exercício da autoridade concretamente. Tudo isso é manifestação de soberania. Então eu vou aqui lentamente, a partir de um esforço teórico muito sofisticado, desenvolvendo o Estado como máquina administrativa, o Estado como organismo que vai exercer essa autoridade. Então eu desenvolvo aqui um poder judiciário que aplica a pena, que tira a liberdade, que decide sobre propriedade. Eu desenvolvo aqui a noção de que é preciso organização profissional de forças militares, é onde surgem os exércitos nacionais como nós conhecemos. Eu preciso organizar um sistema de arrecadação de tributos, porque o Estado precisa de dinheiro para ter força, não há força sem dinheiro. Eu preciso ter um controle sobre a informação. E aí eu tenho todo o desenvolvimento de uma colheita de estatísticas sobre o meu povo e sobre o meu território. Por isso que é tão nonsense você abrir guerra contra o IBGE. Porque um Estado não tem força sem informação e sem estatística. Ora, tudo isso, então, vai lentamente se organizando na forma do Estado moderno. O Estado moderno é esse corpo. Esse corpo que nasce artificialmente a partir de um esforço pragmático e utilitário da razão humana para construir um lugar de ordem onde a paz seja assegurada. Na medida em que esse lugar de paz se estabiliza minimamente, eu passo a pretender o reconhecimento da noção de indivíduo, e mais do que isso, eu passo a sonhar com a noção de liberdade. Para que isso aconteça, eu preciso cortar a cabeça do rei. Porque o rei é um resquício medieval da ideia de que existe uma ordem natural que define privilegiados e não privilegiados. Não é? Então, há, de acordo com o discurso de fundamentação da autoridade monárquica, uma ordem natural que justifica a desigualdade. Se existe um rei, se existe um súdito, é porque a natureza quis assim.
Então, cortar a cabeça do rei significa colocar abaixo esse discurso sobre a autoridade e fazer nascer um outro discurso sobre a autoridade, que possa tornar possível a quimera da liberdade. Como fazer isso, então? E tudo isso, repito, está no campo da narrativa filosófico-política. Não estou falando que isso é uma realidade internalizada, até porque o tempo presente mostra que isso está longe de ser internalizado no psiquismo brasileiro como algo presente. Essa é a tese do André, a qual eu vou aderir. Como é que isso vai surgir no discurso da filosofia política moderna? A partir da noção de contrato. Todo mundo aqui já ouviu falar do contrato social. Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Pufendorf, mesmo Kant, na tradição contratualista. Ou seja, o Estado, como arte racional, é uma criação artificial que nasce de um acordo de vontade de indivíduos originalmente livres que se reúnem em uma associação política para fundar a lei e, fundando a lei, positivar o seu espaço de liberdade. Então, o Estado nasce para cumprir a função de assegurar direitos, que são direitos anteriores ao Estado, portanto naturais, e que definem os fins que o Estado precisa atingir. Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Então, dentro do discurso do contratualismo, que nasce no contexto das revoluções liberais, o Estado se fundamenta no desejo compartilhado de indivíduos livres de construir um espaço para a realização dessa liberdade. Então, isso é o Estado de Direito. É uma obra de arte criada pelo esforço racional para assegurar a liberdade que é desejada como uma possibilidade de manifestação da minha individualidade. Então, não tem como nascer indivíduo. Difícil, né, gente? Eu brinco com os meus alunos do direito, porque lá no direito a gente tem um entorno bem ruidoso. Então, você está aqui tendo aula, passa uma ambulância. Então, eles já estão treinados na tarefa da concentração. Mas vamos lá. Elisa, não sei se é a Elisa. Roger, pede a Elisa para ir aqui na sala ao lado, por favor. Se pode baixar um pouquinho mais o som. Não sei se está alto para vocês aí, mas para a gente aqui está bastante alto. Então, esse Estado de Direito surge como esse projeto. Um projeto que vai se realizar de forma concreta na Revolução. E nesse sentido, a Revolução Francesa é para nós o grande ícone histórico, o grande símbolo histórico, né? Cheio aqui de imagens, de personagens que entraram na mistificação desse projeto, que é o projeto de Estado de Direito. Nós, quando eu falo nós, eu estou me incluindo como jurista, fomos educados para acreditar que nós somos herdeiros dessa tradição. A tradição revolucionária, liberal, que fez nascer a possibilidade da democracia como espaço de liberdade. Nós reconhecemos como sendo postulados aos quais nós não podemos renunciar, porque eles são uma condição de possibilidade da nossa liberdade, postulados que são postulados do Estado de Direito. Por exemplo, o princípio da legalidade. O princípio de que o Estado não poderá fazer nada que não esteja previsto na lei. Porque a lei nasce como uma condição de segurança. E se eu quero me proteger contra o caos, eu preciso de segurança. Nós somos acostumados a acreditar que é um pressuposto inafastável a ideia de uma igualdade radical entre os homens. De que todos os homens nascem iguais em direitos e obrigações. Nós somos acostumados a acreditar que o Estado é uma construção institucional inspirada pelo princípio da impessoalidade.
Então, o governante é sempre transitório e o Estado permanece. Por isso que é tão terrível você ouvir uma frase como: quem manda sou eu. E vai ser assim porque eu estou mandando. Porque isso é antimoderno. Isso é contrário à ideia do projeto civilizatório que a gente está há alguns séculos tentando projetar. E que é um pressuposto de possibilidade da nossa liberdade. Então, se eu tenho medo do caos, se eu tenho medo da escravidão, se eu tenho medo da morte, se eu tenho medo da desordem, eu preciso construir o meu espaço de liberdade dentro do mecanismo institucional do Estado, que nasce com a função de me proteger, de me resguardar e de me assegurar os direitos. Então, o Estado, ele não é uma potência autônoma. Ele cumpre um fim, que é um fim ético. E o Estado, ele só vai poder cumprir esse fim ético se ele puder se resguardar, se ele não for capturado por interesses particulares, por grupos particulares. Por isso que o Estado de Direito vai construir uma série de procedimentos e de mecanismos de proteção, de autoproteção, contra a captura de grupos particulares. Ministério Público, Poder Judiciário, sistema bicameral do Legislativo, um sistema eleitoral para assegurar a alternância da representação. Tudo isso é construção racional, cuja função é assegurar que o Estado tem essa tarefa de assegurar um espaço de liberdade. E é tudo isso que está atualmente vindo abaixo. E quem assiste o noticiário, quem acompanha o noticiário, se tem internalizado, pelo menos como quimera, todo esse projeto civilizatório, se crê nesse projeto civilizatório, por isso que o iluminismo fala em fé da razão, em grande medida uma utopia, um Estado de direito democrático é uma utopia a ser realizada. Então, se você crê no valor ético dessa utopia, você se sente profundamente perturbado com aquilo que se apresenta como alternativa. Porque isso vai nos remeter à barbárie. Então, se eu parto do pressuposto filosófico fundamental de que existe uma igualdade radical e de que todo homem deve ter a sua liberdade reconhecida e que todo homem é portador de uma dignidade fundamental, a partir de um resquício de um pensamento cristão, da imanência divina, eu sou digno porque criado à imagem e semelhança do Criador. É absolutamente incompreensível que você possa imaginar que existam humanos direitos que merecem a proteção do Estado e existam humanos que não merecem a proteção do Estado e que, por isso, podem morrer como baratas. Isso é inaceitável do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético, porque isso é antimoderno, isso é contrário à cultura, uma visão de mundo, o projeto que a gente vem tentando defender como sendo um projeto civilizatório ideal. Então, o que está vindo abaixo, de certo modo, dialogando aqui mais uma vez com a pergunta do André, é justamente a utopia desse projeto, que é o projeto da democracia liberal, da democracia que nasce das revoluções do século XVIII. Desse projeto que construiu a noção de indivíduo, que construiu o desejo de liberdade e que pensou a possibilidade de construção de uma arquitetura e de um edifício institucional, que é o Estado, que possa tornar isso realidade. Por isso que a ruína da política, para nós, é a ruína do princípio da fé na razão. Da fé na capacidade da razão de edificar a paz. Esse é o grande desejo iluminista. É o desejo de, apropriando-se das luzes da razão,
poder dominar a natureza e construir um espaço de progresso e de realização, de futuro. Se apropriar do futuro, abrir o futuro. Então, o homem moderno é um homem que tem um futuro. Ou melhor, tem um futuro que é seu. No sentido de que ele pode se fazer como uma existência em aberto. Então, o professor Manfredo Oliveira vai ter uma afirmação que ele diz: se o homem é um ser que está em constante processo de conquista de si mesmo. E isso só é possível porque ele tem um futuro aberto a ele, como espaço de liberdade de realização existencial. Isso foi trazido a nós dentro do projeto civilizatório da modernidade política. E é isso que está atualmente em jogo dentro da guerra que nós estamos atravessando. E é uma guerra. E é uma guerra ocidental, não é apenas brasileira. Nós estamos vivendo isso coletivamente a partir de diferentes manifestações de um autoritarismo ultraconservador e profundamente violento que vem arrasando os alicerces da democracia liberal no mundo ocidental. E o que nós estamos aqui observando, testemunhando a luta que a gente está fazendo, e eu me considero em luta, eu considero que meu corpo está exposto a uma luta, todo dia eu me exponho à luta, e todo dia eu sofro agressão por estar na luta. Não tem um dia que eu não seja agredida, como alguém que está publicamente colocando a voz da crítica. O que está em jogo aqui é justamente a possibilidade de sobrevivência da quimera da liberdade, da quimera da política como exercício das razões, como exercício do equilíbrio, como exercício da realização de uma igualdade possível, que é uma igualdade respeitosa das diversidades. Então, a gente vive essa guerra no corpo, a gente vive essa guerra como uma linguagem, a gente vive essa guerra como a experiência da decadência, da ruína. Nós estamos testemunhando o sentimento que se instala no nosso corpo da derrota. Né? Passei essa semana conversando com os meus alunos da graduação na Faculdade de Direito da UFC sobre o sentido da derrota, sobre aprender a se sentir derrotado, sobre estar preparado para a hostilidade. Porque eles, especificamente, estão apavorados com a ideia da hostilidade. Os alunos da graduação, do curso de Direito da UFC, por circunstâncias muito peculiares que estamos vivendo, estão apavorados com a ideia do ódio, porque vão ser o alvo do ódio. Já são. Então, estar em guerra é estar preparado para isso. Para ver a decadência, a ruína que se manifesta, se apresenta e que roça os cabelos e cujo bafo está aqui no pescoço. E você se armar da luz, dessa razão, desse projeto, dessa fé que move o corpo em direção a essa luta, apesar da brutalidade dela. Então, a conversa que eu tenho com os meus alunos diariamente é essa. Vocês precisam refletir profundamente sobre os alicerces das razões que vocês querem realizar como prática política. Porque somente a compreensão profunda da correção dessas razões é que vai fazer que vocês estejam preparados para a luta. É não ter dúvida ou fazer da dúvida um espaço privilegiado de reflexão desses alicerces. Então, eu penso, e o texto que saiu no Povo hoje é sobre isso, que em toda experiência da morte também lateja uma pulsão de vida muito forte. Sempre. E nós vivemos a experiência de um luto coletivo, de uma anestesia, de uma sensação de perda, uma nostalgia do passado,
E a gente vai precisar, nesse momento do luto, se apropriar de uma pulsão de vida, para que a partir dessa pulsão de vida a gente possa fazer um mundo novo na transformação e na realização dessa quimera da liberdade. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Muito obrigada. Como somos privilegiados, né? André Feitosa, Juliana Diniz, e privilegiado por esse momento de escuta, de poder estar escutando, presente na escuta, sem estar correndo de uma sala para outra. Essa é a proposta desse espaço, um espaço de contemplação da palavra. Nós somos medievais nesse sentido, né? De poder parar para contemplar a palavra do outro, conhecimento do outro. Esse momento que a gente está dedicando nessa tarde deste sábado em Fortaleza. Então, Juliana Diniz, muitíssimo obrigado. Ela volta daqui a pouco, às 17 horas, para dialogar com todos os demais. Obrigado, Juliana.